Imagine um homem cuja reputação era irrepreensível. Seu nome era Jó, e ele vivia na terra de Uz. Não havia ninguém como ele, íntegro, justo e temente a Deus. Jó não apenas seguia as leis divinas, ele as vivia em cada fibra de seu ser. Sua devoção era tão profunda que ele se preocupava até com os pecados que talvez nem tivessem acontecido. Após as festas de seus filhos, Jó sacrificava ao Senhor em favor de cada um deles, dizendo: quem sabe tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Era assim que Jó vivia. Um homem que caminhava pela vida com uma reverência absoluta, cuidando de sua alma e das de sua família como quem cuida de um tesouro raro. Mas Jó não era apenas rico em virtudes, ele também era próspero. Era dono de vastas terras, incontáveis rebanhos e uma casa cheia de alegria. Seus 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças, eram conhecidos por celebrarem a vida em harmonia, cada um revezando-se para hospedar grandes banquetes. Tudo parecia perfeito. Entretanto, algo que Jó não podia ver se desenrolava em outra esfera. Enquanto ele cuidava de seus afazeres com um coração tranquilo, um diálogo estava acontecendo no céu, uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Jó vivia sua rotina de fidelidade e devoção, algo além de sua compreensão estava acontecendo no invisível. A cena se desloca para os céus, onde os anjos compareciam diante de Deus. Entre eles, havia um visitante inesperado, Satanás. Ele se apresentava como aquele que vagava pela terra, observando a humanidade. Deus, confiante na retidão de Jó, fez uma pergunta provocadora. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás sorriu de lado. Havia algo naquela confiança divina que parecia convidar ao desafio. Com um tom de ironia ele respondeu: é claro que Jó te teme. Tu cercaste de bênçãos, protegeste tudo o que é dele, mas... e se estenderes a mão e tirares tudo o que ele tem? Verás se ele não te amaldiçoará na tua face. Era um golpe direto à integridade de Jó. O questionamento de Satanás não era apenas sobre um homem, mas sobre a natureza da fé em si. Seria a fidelidade de Jó construída sobre sua prosperidade? Ou sua devoção era genuína e inabalável, mesmo diante da adversidade? E assim Deus permitiu que Satanás colocasse Jó à prova, apenas com uma condição: não tocar em sua vida. Era o início de um teste que não apenas desafiaria Jó, mas também revelaria verdades universais sobre a fé e a perseverança. Enquanto Satanás descia à terra para executar seu plano, Jó, sem saber, seguia com sua vida. Cada passo seu era observado, cada movimento aguardado, até o momento em que tudo mudaria. Era um dia comum na vida de Jó, o céu azul como sempre, o som de risadas enchendo as casas de seus filhos. Tudo parecia em ordem, mas no horizonte, uma tempestade invisível se formava. Não de nuvens, mas de calamidade. E ela estava prestes a desabar sobre ele com uma força inimaginável. A primeira notícia chegou como um trovão. Um mensageiro ofegante entrou correndo pelos portões da propriedade. Os sabeus atacaram, roubaram os bois e os jumentos, mataram os servos com a espada. Apenas eu sobrevivi para trazer-te a notícia. Mal terminara de falar, outro mensageiro surgiu com olhos arregalados e voz trêmula. Fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas e os servos. Somente eu escapei para te contar. Antes que Jó pudesse absorver a gravidade dessas palavras, um terceiro mensageiro chegou correndo. Os caldeus formaram 3 grupos. Atacaram os camelos e levaram tudo. Mataram os servos. Eu sou o único que restou para te avisar. Mas o golpe final viria como um relâmpago direto ao coração. Um quarto mensageiro entrou em cena, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Teus filhos e tuas filhas estavam na casa do mais velho, festejando. Um vento forte veio do deserto e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Apenas eu sobrevivi.
O chão parecia ter se partido sob os pés de Jó, suas riquezas, seu gado, seus servos e, acima de tudo, seus filhos, tudo perdido em um único dia. O som do luto ecoava nos ventos, mas, de forma inesperada, Jó não amaldiçoou nem levantou o punho ao céu. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu ao chão em adoração. Nu, saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, essa devastação era apenas o começo. Satanás ainda não estava satisfeito. Seu olhar, cheio de malícia, se voltava novamente ao céu, onde um novo pedido estava prestes a ser feito. Enquanto Jó permanecia fiel em meio à perda devastadora, algo sinistro se tramava no céu. Satanás, frustrado por não ter conseguido quebrar a fé de Jó, apresentou-se novamente diante de Deus. Dessa vez, ele foi ainda mais ousado. Pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mas estende a tua mão e fere sua carne e osso, e verás se ele não te amaldiçoará a tua face, com a permissão divina, mas com a condição de poupar sua vida. Satanás desceu novamente à terra. Em pouco tempo, Jó foi tomado por uma aflição terrível. Feridas dolorosas surgiram por todo o seu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. A pele de Jó ardia e rachava, e o único alívio que encontrava era raspar suas feridas com cacos de cerâmica enquanto se sentava sobre cinzas. A dor física era avassaladora, mas não vinha sozinha. A humilhação e o isolamento se arrastaram para sua vida como sombras. Jó, o homem mais respeitado de sua terra, agora era um retrato de miséria, abandonado até por aqueles que antes o admiravam. Sua esposa, incapaz de suportar a visão do homem que amava reduzido àquele estado, desabafou em desespero. Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas mesmo diante dessas palavras cortantes, Jó não vacilou. Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? A alma de Jó, no entanto, começava a ser provada por algo ainda mais insidioso: o silêncio de Deus. No meio de suas dores, 3 figuras familiares se aproximavam no horizonte: seus amigos. Mas o que eles trariam consigo? Consolação ou acusações? O silêncio de Deus seria preenchido pelas vozes desses homens, e o peso dessas palavras deixaria marcas profundas. Quando os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de sua desgraça, partiram de suas terras para consolá-lo. À distância, mal puderam reconhecê-lo. Jó, o homem outrora respeitado e cheio de vida, agora parecia uma sombra de si mesmo, coberto de feridas, e sentado sobre cinzas por 7 dias e 7 noites. Eles ficaram em silêncio ao lado de Jó, compartilhando seu luto sem dizer uma palavra. Mas, eventualmente, o silêncio foi quebrado, e as palavras que vieram a seguir seriam como punhaladas no coração do homem já ferido. Elifaz foi o primeiro a falar, com um tom que misturava piedade e acusação. Pensa bem, Jó, por acaso os inocentes perecem? Onde os retos são destruídos? Será que não foste tu quem plantou o mal e agora colhe suas consequências? As palavras de Bildade e Zofar seguiram o mesmo caminho, cada um insistindo que, se Jó estava sofrendo, devia haver algum pecado oculto que provocara a ira divina. Eles pintaram um quadro de um Deus justo que jamais permitiria tamanho sofrimento sem motivo. Para eles, a solução era clara. Jó precisava reconhecer e confessar sua culpa. Mas Jó, em meio à dor e à humilhação, sabia que não era culpado. Ele defendeu sua integridade com paixão, questionando não apenas as acusações dos amigos, mas também o silêncio de Deus. Por que Deus não responde? Por que me trata como inimigo? A tensão entre os amigos crescia, e cada argumento parecia pesar ainda mais sobre o coração já ferido de Jó. No entanto,
Suas palavras também ecoaram para além de seu pequeno círculo, subindo aos céus. E quando Deus finalmente falasse, a tempestade que estava por vir não seria apenas sobre Jó. Jó, exausto de defender sua integridade contra os amigos e de lidar com um aparente silêncio celestial, ergueu um grito ao céu. Ele queria respostas. Por que um homem justo era submetido a tamanha dor? Por que Deus parecia distante? Jó clamava por uma audiência com o Criador, ansiando por explicações que justificassem seu sofrimento. Então, como que em resposta, o vento começou a soprar. Ele cresceu, tornou-se um redemoinho, e dessa tempestade veio a voz de Deus. Uma voz poderosa, que ressoava como trovões e cortava como lâminas. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Vou interrogar-te, e tu me responderás. Deus não respondeu às perguntas de Jó diretamente. Em vez disso, ele o levou a uma jornada pelo cosmos, revelando as maravilhas da criação. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem deu limites ao mar? Ordenaste alguma vez a manhã que surgisse? Com metáforas vibrantes e perguntas retóricas, Deus pintou um quadro da vastidão de sua sabedoria e poder. Ele descreveu o comportamento das criaturas selvagens, o ciclo das estrelas e até os mistérios do Leviatã, uma criatura tão poderosa que nenhum homem poderia domar. Era uma lição avassaladora. Jó, um homem limitado, jamais poderia compreender os planos infinitos de Deus, e ainda assim, mesmo em sua majestade incomparável, o Criador estava falando diretamente com ele, como se dissesse: eu estou aqui, sempre estive. Jó, pequeno diante dessa revelação, sentiu o peso de sua humanidade, mas antes que ele pudesse responder, antes que as peças de sua história se encaixassem completamente, algo inesperado aconteceu. Deus voltou seu olhar não apenas para Jó, mas também para aqueles que o haviam acusado. Após o poderoso encontro com Deus, Jó permaneceu em silêncio, quebrado não por culpa, mas pela imensa reverência diante da grandiosidade divina. Ele reconheceu sua limitação e declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Era um momento de entrega absoluta, onde Jó admitia que, mesmo sem entender, confiaria nos planos de Deus. Mas o foco se voltou para outra questão pendente: os amigos de Jó. Deus, dirigindo-se a Elifaz, Bildade e Zofar, os repreendeu severamente por falarem de forma errada sobre ele. Suas palavras, que tentavam explicar o sofrimento de Jó com acusações, haviam desonrado a justiça divina. Deus ordenou que eles oferecessem sacrifícios e que Jó, o homem que haviam criticado, orasse por eles. Com um coração fiel, mesmo depois de tudo que enfrentou, Jó intercedeu por seus amigos. E foi então que a maré começou a mudar. O Senhor restaurou a sorte de Jó, não apenas devolvendo o que ele havia perdido, mas dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Seus rebanhos se multiplicaram, suas terras floresceram novamente, e sua casa, antes silenciada pelo luto, foi preenchida com novas risadas. Jó teve outros 10 filhos, e em um gesto que desafiava as normas da época, ele deu herança às suas filhas, que foram reconhecidas como as mais belas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos e os seus filhos, netos e bisnetos, e seus últimos dias foram marcados por paz e plenitude. Mas, como toda grande história, a jornada de Jó deixou lições que ecoaram através das gerações. Lições sobre fé, perseverança e o propósito maior que muitas vezes só é revelado após as tempestades. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca perde o controle. Jó enfrentou perdas devastadoras, dor física e acusações injustas, mas permaneceu firme em sua fé. E no final, ele não apenas encontrou respostas para sua alma, mas foi recompensado com restauração e bênçãos em dobro. Seja qual for a sua luta, lembre-se: há propósito na dor, e o silêncio de Deus nunca significa ausência. Confie, persevere e saiba que Ele está sempre trabalhando,
mesmo quando não conseguimos ver. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias inspiradoras. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Até o próximo vídeo!